Em semelhança de triângulos, eu tenho 3 casos que eu posso analisar. Basta analisar um desses casos para saber se os 2 triângulos são ou não são semelhantes. No primeiro caso, lado, lado e lado. Quer dizer, se eu tenho as medidas dos lados dos 2 triângulos, né? E essas medidas aqui, 2 a 2, elas são proporcionais, então esses 2 triângulos são semelhantes. É o caso do primeiro vídeo lá, né, que nós já vimos. O segundo caso de semelhança é lado, ângulo e lado. Então, eu tenho a medida de 2 lados do primeiro triângulo e 2 lados do segundo triângulo. Por exemplo, aqui mede 6 e aqui mede 8. Depois, no outro triângulo, aqui mede 12 e aqui mede 16. Olha só, eu tenho 2 lados com medidas conhecidas do primeiro triângulo e 2 lados do segundo também já conhecidas. O ângulo formado por esses 2 lados aqui, né, se ele tiver a mesma medida, por exemplo, aqui, se aqui mede 70 graus e aqui também mede 70 graus, eu nem preciso saber a outra medida aqui, ó, porque por aqui eu já posso afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes, pelo caso lado, ângulo e lado. Um outro caso também muito interessante para a gente saber se esses 2 triângulos são ou não são semelhantes, se eu não tenho medidas de lados, não preciso ter medida de lados não, mas eu preciso saber, pelo menos, se eu tenho 2 ângulos congruentes. Então, se eu souber, por exemplo, que o ângulo B, né, ele tem a mesma medida do ângulo Q, e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo P, mesmo que eu não saiba quantos graus tem esses ângulos aqui, não preciso saber, mas eu tenho que saber que eles têm a mesma medida. O ângulo P com o ângulo Q, o ângulo A com o ângulo P, né? Então, se eu, em qualquer caso de 2 triângulos assim, que se eu conhecer a medida se eu souber que tem esses 2 pares de ângulos aqui congruentes, né? Aí sim, eu também tenho um caso de semelhança, que é o terceiro caso, ângulo e ângulo. É isso.